Olá, engenheiros e engenheiras que acompanham o podcast do Programa Mulher. Estamos aqui em mais uma edição. Hoje, com meu convidado querido, professor Fabrício Rodrigues. Seja bem-vindo, Fabrício. Agradeço por você ter aceito o convite para compartilhar com a gente um pouquinho sobre a sua história no universo da engenharia, sobre a sua história quanto professor. Afinal, nós nos conhecemos e nos tratamos como professores, né, que vai muito além de ser engenheiros. Então, Fabrício, assim, queria te pedir para falar um pouquinho sobre o seu currículo, sobre a sua formação, sobre a sua vida profissional, para os nossos convidados, nossas convidadas aí conhecerem um pouquinho de você nesse universo de engenharia. Priscila, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você e participar desse podcast do Programa Mulher, que eu acho que é um incentivo que a gente tem hoje dentro do CREA, que abre milhões de portas aí para todas as mulheres hoje que estão dentro do nosso conselho. Eu sou Fabrício Rodrigues. Eu sou engenheiro civil, eu sou formado pela Universidade do Estado do Amazonas, com mestrado pela Universidade Federal do Amazonas em Estruturas e Pavimentos, né? Eu comecei bem lá atrás, lá no ano de 2008 eu sou formado, e de lá eu vim trabalhando com engenharia, né? Até o ano de 2014, quando eu entrei no mestrado, e aí deu uma virada de chave e a gente cair de paraquedas, né? A gente fala, porque a gente estuda para ser engenheiro, não estuda para trabalhar com educação, né? Então, o mestrado te abre um leque de oportunidades e a docência ela veio nessa história, né? E que a gente desenvolve pesquisa e acaba se apaixonando. E é um caminho natural. Quando eu percebi, eu já estava na educação, né? Estou há 10 anos, faço inclusive este ano, agora em junho agora deste mês, eu faço 10 anos de ensino superior e estou há 8 anos com a gestão do curso de Engenharia Civil. Olha que bacana, né, Fabrício? Fabrício que está na gestão do curso civil de uma instituição de ensino superior aqui no estado do Amazonas, a maior, inclusive, sim, né? Sim. Tem o privilégio de trabalhar com você lá. Na verdade, a gente se conheceu lá, né? É verdade. E eu acho muito bacana, porque a gente afunila muito as relações, porque o universo de engenharia ele é muito isolado, né? Apesar de o engenheiro tem a história, a questão da competência, da habilidade de trabalho em equipe, mas aquilo fica limitado ali ao ambiente da obra, ao ambiente de um projeto em específico, né? Quando a gente volta para a educação, que é algo que você muito bem colocou, nós engenheiros não estudamos para ser professor, né, para ser educador, diferente de quem faz licenciatura, que tem toda uma formação com didática, com psicologia, né? E aí o profissional de engenharia que ele se embrenha para a área de educação, muitas das vezes é o profissional que buscou uma especialização, um mestrado, um doutorado, que te joga mais para o meio acadêmico, né? Necessariamente, então a docência ela vem ali meio que não digo que forçada, mas ela é desenvolvida. É um processo, né? Que a gente vem desenvolvendo. Você acaba desenvolvendo porque necessariamente quando você está fazendo um mestrado, quando você está fazendo um doutorado, você se compromete em ensinar, né? Então, assim, a gente acabou enveredando pela área da educação, embora a gente não tenha uma formação focada nisso. E é necessário, porque para formar engenheiros, temos que ser engenheiros, né? Exatamente. Ninguém melhor do que o próprio engenheiro para formar, até por conta das disciplinas específicas, né? Toda essa questão. E aí, assim, voltado para isso, Fabrício, como é que você enxerga hoje que está o modelo educacional, o ensino em engenharia, quando você começou há 10 anos, né, que você começou junto, né, comigo lá na instituição, há 10 anos, ou vamos até mais longe, enquanto você era estudante de engenharia. Hoje a gente encontra um perfil totalmente diferente de aluno, né? Um aluno muito mais antenado, ele tem informação na palma da mão dele, que hoje é um smartphone, ele consegue acessar o mundo na palma da mão dele. E isso, quando a gente volta um pouquinho atrás, não faz muito tempo, né? 2007, 2010, isso era bem discreto. E hoje o ensino está buscando um novo pensamento de como a gente vai ensinar o modelo tradicional, que é aquele que o professor vai para a lousa, escreve todo o exercício e põe você para copiar, que foi assim que a gente aprendeu, para um ensino hoje muito mais tecnológico, que a gente tem que pensar como manter a atenção do aluno e como transmitir esse conhecimento de forma mais ágil,
né? Então, esse é um desafio que as instituições de ensino elas têm buscado, seja através de metodologias ativas, seja através de trazer como o aluno protagonista, em que ele demanda também dele a parte do aprender e a parte de ensinar. Inclusive, lá na DCN das Engenharias, ele fala que a gente tem que formar profissionais, né, nossos egressos, em que a gente tem que aprender a aprender. E Fantástico, isso é um fantástico. desafio bem gigante dentro do mundo, do universo da engenharia, porque nós somos muito tradicionais, seja no campo, seja na obra, seja na própria instituição. A gente vem de uma época muito tradicional, em que essa quebra desse paradigma ela está ocorrendo. Não é na velocidade que a gente espera, mas a gente tem buscado formas de ensinar e de aprender também. A gente vê, né, que você colocou aí tudo muito rápido hoje para quem está sentado na sala de aula. E o modelo com o qual a gente aprendeu hoje, ele não é tão eficiente. Esse modelo do professor com uma aula expositiva, ele já não consegue mais encantar o aluno. Então, para quem está trabalhando hoje com ensino, seja em qualquer nível, mas principalmente no ensino superior, porque o ensino superior ele é uma decisão. Eu estou lá porque eu quero, diferente porque eu escolhi Exatamente, aqui, né? É o que eu estou escolhendo fazer. É. Então, para você encantar e você fixar um aluno ali na sala de aula, tem que usar de diferentes artifícios, né? A gente sabe que tem a história das metodologias ativas, uma aula invertida, um estudo de caso, né? Que são métodos que a gente pode estar usando para estar integrando o aluno ali dentro do assunto, da parte técnica. Mas a gente tem outras práticas também, né, Fabrício? A gente tem as práticas de laboratório. O aluno, quando ele entra no estágio supervisionado também, que é um momento que ele está ali dentro do mercado, ele está tendo uma pincelada do que ele vai encontrar, ainda sob supervisão, ainda podendo errar, né? Como é que vocês trabalham isso dentro da instituição? É interessante você falar isso porque o estágio ele é obrigatório para todos os alunos, independente da engenharia que ele vai fazer. Ele tem uma carga horária que ele tem que cumprir. E a importância do estágio é porque ele ele vivencia a prática. Porque na sala de aula ele entende o conceito. E na teoria, né, tudo é mais fácil, mais ágil de lidar. Mas a prática é um pouco diferente. Eu digo sempre para meus alunos, a gente tem a realidade, a expectativa e a realidade. Então, a realidade, muitas vezes, requer muito conhecimento, estudo. E isso a gente aprende também o dia a dia na nossa obra, né? Então, o estágio é extremamente importante. E, mais uma vez, eu ressalto. Anteriormente, o estágio a gente conseguia no 8º, 9º período, porque o aluno ele já estava parcialmente formado, faltava muito pouco para ele concluir. Hoje, não. Na instituição em que eu trabalho, a gente já recebe solicitação de vaga para alunos de primeiro período. Coisa que isso há 10 anos, 5 anos era inimaginável. Hoje não, eles buscam profissionais em que eles podem moldar, né? Ajustar o processo, o aprendizado, aquelas tecnologias existentes apenas naquela empresa, por exemplo. Então, isso é bastante interessante porque todos os alunos hoje podem participar de estágio. E eu acho que é muito válido, porque o estágio ele forma, ele ajuda. Porque, por exemplo, a aula prática, ela é essencial. Você entende o processo, né? Entende, por exemplo, falar da minha área de civil, né? Quando a gente fala de argamassa, a gente vai entender o que são os aglomerados, né? A brita, a areia, o cimento. Só que a gente vê isso durante uma disciplina em um único semestre, né? Mas no estágio não, ele vivencia aquela obra todo dia, então ele passa por várias etapas. Às vezes, se ele tiver sorte, ele pega da fundação até a entrega do prédio, então ele passa por todas as etapas. Fantástico, então, o estágio é essencial para qualquer estudante, independente da área que ele está sendo formado. Fantástico, Fabrício. Assim, e aí agora puxando um pouquinho assim, para o que nós mais valorizamos aqui no nosso podcast, dentro desse programa que a gente tem no CREA, que é o Programa Mulher, que é a valorização, né, da mulher dentro desse universo da engenharia, dentro do nosso sistema, né? Você percebe alguma diferença? Você está falando das práticas, está falando do campo de estágio. Tem alguma diferença entre ser homem e ser mulher para estar dentro da engenharia? Por que eu te coloco isso? Porque a gente ainda sente ainda, você sabe, a gente até estava discutindo um pouquinho sobre isso, né? Essa disparidade, eu tenho 80% para homens, 20% para mulheres. Esse cenário é um cenário que vem se mantendo há muitos anos. Eu gosto de frisar que ele é um pouquinho mais suave aqui no Amazonas,
a gente tem cerca assim, de 1/4, né, do montante de profissionais hoje dentro do sistema aqui são de mulheres, são profissionais mulheres. Então, a gente fala muito aqui no programa sobre o mercado de trabalho, sobre o ambiente profissional. Mas e lá dentro da faculdade? Como é que você enxerga isso? Essa questão do ser mulher, do ser homem, que, embora a gente assim, não deva estar preso a isso, mas eu acho que é importante falar, até porque a gente tem que estar estimulando as meninas também a buscarem as áreas, né, as faculdades de engenharia. Mas se há uma diferença de comportamento, de relação, para que eu tenha, né, a profissional diferenciada ou não. Batendo naquilo que a gente sempre bate aqui. Competência. Não importa se é homem ou mulher, é uma questão de competência, escolha quando está lá, quando já se tornou profissional. Mas e lá dentro da faculdade? Esse número continua muito diferente, isso muda em função da engenharia. Como é que está isso hoje lá? É uma disparidade que tem muito grande, e isso não é de agora, né? Eu acredito muito que seja por conta da estrutura que a engenharia tomou, desde lá do início. Então, ela tem uma parte maior, né, de construção ali masculina, e isso tem muito tempo, né? E eu tenho percebido que essa realidade tem mudado. Hoje, lá na instituição que eu trabalho, eu tenho turmas que têm, às vezes, 60% de mulheres, né? Ainda na engenharia civil. Na civil. E a elétrica hoje é um campo que tem uma mudança. Mecânica a gente percebe que é muito masculino, mas a gente já vê alguma luz ali, né, pequenininha, mas a gente já tem processos de mudança. E em relação à técnica, os dois são capazes da mesma forma. E eu sempre falo isso para as minhas alunas. Eu falo, cara, vocês estão no lugar que vocês têm que estar, né? As mulheres, elas conseguem desenvolver atividades, às vezes, melhores que os homens. E isso é exemplo que eu tenho de egressas minhas que hoje são gestoras de obra. E não são poucas. Eu estou fazendo um cálculo aqui de cabeça, pelo menos eu lembro de umas 6 hoje, que estudaram até semestre passado, que estão à frente de grandes obras. Eu tenho alunas, por exemplo, que saem daqui de Manaus para trabalhar em Campo Grande, para trabalhar em São Paulo, em obras gigantescas. Que maravilha, sendo absorvida pelo mercado em outros externo. estados. Então, a gente percebe que a mulher ela está ganhando o espaço que ela realmente merece estar, né? Não tem essa... E ainda existe aquela questão da disparidade financeira, que mesmo com a mesma titulação, ela ainda recebe menos. E isso tem que mudar. Eu acho que a gente tem que ter processos aí que pensem nesse equilíbrio entre homens e mulheres, dentro da própria engenharia, e que os salários sejam iguais. Eu acho que isso é um grande desafio que a gente tem nas engenharias, que a gente precisa trabalhar e pensar de que forma que a gente consegue equalizar, que todos são iguais e todos estão ali pelo trabalho e pela competência que desenvolveram ao longo dessa caminhada, né? Porque a gente está numa eterna caminhada ali de busca e de melhoria de qualidade de vida para a gente e para os outros, né? A gente sabe que o engenheiro, quando ele se forma, ele pode trabalhar de maneira autônoma, né? A gente tem muitos egressos nossos que trabalham, alguns em órgãos, alguns em empresas e outros trabalhando de forma autônoma. Esse profissional, obviamente, ele não consegue trabalhar sozinho. Apesar de trabalhar de forma autônoma, ele não vai trabalhar sozinho. Ele trabalha sempre numa equipe e, muitas das vezes, uma equipe multidisciplinar, né? E a gente sabe que a engenharia tem uma proximidade muito grande com a arquitetura. E você, junto com outros colegas profissionais, tem um projeto muito bonito dentro da instituição, que é o Núcleo de Construção Civil. Né? Vocês implantaram um Núcleo de Construção Civil, que eu acho belíssimo. E o Núcleo ele tem como projeto principal, que eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, que é o projeto Moradia Popular, que é encantador, não tem quem não conheça esse projeto social que eles desenvolvem. E o que eu acho bacana é que o Núcleo de Construção Civil ele vem agregando 2 áreas que o meio ele coloca como áreas competitivas, né? Tem até uma rixa. Né? É aquela história, o amazonense com o paraense, o carioca com o paulistano, mas o engenheiro com o arquiteto. Sim. Então, assim, Fabrício, fala pra gente um pouquinho sobre a proposta da construção do Núcleo de Construção Civil e do projeto Moradia Popular também, que é o principal projeto do Núcleo, né? Que promove essa integração. O Núcleo ele surgiu lá em 2022, é o Núcleo da Construção Civil, em face a uma necessidade que nós tínhamos, porque desenvolvíamos atividades em que a gente precisava de uma outra visão dentro da mesma área. Então,
Para quem lembra, claro, a arquitetura também era no CREA. Então, eles saíram, né? Eu acredito que foi lá em 2000 e... Eu não vou lembrar, vamos falar besteira. Mas é relativamente recente. É bem recente. Então, eles saíram, criaram o próprio conselho. Só que existe essa necessidade desse trabalho em equipe, né? Um depende do outro. Independente de ser arquiteto, engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, todos trabalham juntos, né? Então, nós sentimos essa necessidade e surgiu o núcleo, em que a gente trabalha práticas, atividades, aulas de laboratório, compartilhamento de professores, e isso faz com que os cursos se tornem muito mais próximos, né? E, a partir daí, a gente veio desenvolvendo o Projeto Moradia Popular. O Projeto Moradia Popular surgiu lá em 2013, em que nós trabalhávamos com... O primeiro projeto foi uma construção de uma casa do zero. Foi. Então, assim, foi um projeto bem robusto, né? E, ao longo desses anos, a gente veio fazendo alterações. Hoje, ele concentra na área de reforma de ambientes ou melhoria da qualidade de vida de pessoas em vulnerabilidade social, né? E a gente trabalha com processo de reforma, mas também temos uma nova vertente que é trabalhar a parte social. Por exemplo, nós fizemos a reforma em parceria com o IMMU do primeiro ponto de parada de concreto armado daqui de Manaus. Então, foi uma parceria público-privada em que a gente fez o projeto todo de reforma daquele ponto. E aí é válido ressaltar uma coisa, já que a gente estava falando de mulheres anteriormente. Neste projeto, na verdade, desde 2022, que a gente veio percebendo que a presença de mulheres no projeto é muito maior. Olha que maravilha. E são bastante engajadas, e isso me deixa muito feliz, porque saber que elas olham para a gente, né, no final da entrega do projeto, e falar: professor, que legal essa mudança que a gente propôs. E quando você faz com que o profissional que a gente está levando para o mercado perceba que a gente tem que melhorar a sociedade e que isso que falta, né, porque a gente estoura uma bolinha e essa bolha ela ganha uma proporção muito maior, faz com que eles tenham uma percepção de mundo diferente, né? Porque a engenharia ela tem que ser social, porque a gente tem que cuidar do outro, né? A gente tem que desenvolver a melhoria da qualidade de vida da população. E quando a gente trabalha com essas populações vulneráveis, a gente percebe uma discrepância muito grande, em que ali que a gente tem, nós como engenheiros, temos que trabalhar e desenvolver aquela parte da sociedade que está um pouco esquecida, né? Então, o projeto ele tem muito essa questão de extensão curricular, mas também trabalha a parte social e cultural hoje aqui dentro do município de Manaus. Bacana, porque forma no aluno essa visão, né, de que não é só aquela questão de vou trabalhar para ganhar dinheiro. A gente tem uma responsabilidade, né, com a sociedade, de entregar para a sociedade aquilo que a gente vem desenvolvendo. Então, parabenizo vocês pela iniciativa do Núcleo, pelo projeto, pela condução do projeto. A seleção para o Moradia Popular, como é que ela funciona? A gente tem parcerias com algumas comunidades, né? E, através delas, a gente faz junto com o líder da comunidade a seleção, né, desse local, dessa moradia. Geralmente, eles têm parcerias também com as associações de bairros, etc. E a gente faz todo o levantamento socioeconômico, porque isso é muito importante para a gente atingir realmente quem realmente necessita. E, a partir desse estudo, levamos os alunos, fazemos todo o estudo da área, do local, do que é necessário, né? E aí a gente volta para a sala de aula para discutir esse processo. A partir daí, a gente traça um cronograma e a gente vai desenvolvendo a atividade ao longo de 6 meses. Esse projeto ele acontece uma vez ao ano, geralmente é no segundo semestre, e a gente vai desenvolvendo todos os anos, né? Ano passado, a gente desenvolveu, por exemplo, dentro de uma comunidade indígena, né, a entrega da planta de locação das casas. Olha que legal, que né? E aí isso é muito importante porque a gente está levando algo que para eles era muito caro, né? Porque hoje ainda se tem essa ideia por um projeto, que a engenharia é muito cara, né? Mas a gente leva para quem realmente precisa. Então, a ideia do Projeto Moradia, a gente também tem o escritório modelo, né, do curso de arquitetura na IES, e que a gente desenvolve plantas, projetos para essa parte da sociedade que realmente necessita. Aí eu estou lembrando que a gente também está com o GT agora, né? Nós temos um grupo de trabalho no CREA, exatamente, onde a gente está começando, né, engateando uma proposta também de levar o CREA junto com esse compromisso social, né, que ele vem aí, vocês trazem dentro da instituição de ensino com os alunos, e a gente buscando isso junto com o conselho,
com os profissionais, e são profissionais voluntários, né, que a gente está levantando aí os profissionais voluntários, empresas voluntárias, para trabalhar também a parte de compromisso social com algumas comunidades de Manaus, justamente para fazer esse levantamento, né, Fabrício? Dessa necessidade de regularizar o que a gente vê, porque visualmente é só andar pela cidade para a gente ver que tem muita coisa... Da própria região desenvolvida da cidade, a gente encontra ainda problemas, né? Exatamente, para a gente tentar, de alguma forma, melhorar. Sim. Né, e trazer qualidade de vida para o nosso município e virar espelho também para outros, né? Claro. E, de certa forma, estimular e trazer essa visibilidade e a importância, tanto do nosso conselho, que ele não está só para fiscalizar, a gente também tem essa preocupação, para que as pessoas entendam que a presença do CREA, que a presença dos profissionais de engenharia, ela não é só com fim punitivo, né? A gente tem essa busca por estar também auxiliando a sociedade a se desenvolver e trazer qualidade também. E esse projeto vai trazer bons frutos. Eu não tenho dúvida, não tenho dúvida. É uma parceria muito bonita que a gente está fazendo, né, com alguns profissionais colegas dentro do conselho, e que daqui a pouco, assim, quando a gente amadurecer melhor, a gente volta aqui para falar sobre ele e apresentar os resultados. Aí a gente tem aí 2 anos para desenvolvê-lo e apresentar bons resultados. Eu também confio muito nisso, que vai sair um projeto muito bonito, muito bem elaborado, que nós estamos montando. E ele também, além de todos os outros que a gente vem fazendo ao longo dos anos, que eles sirvam de incentivo para a gente trazer o interesse dos alunos lá do ensino médio para a engenharia. Porque a gente tem percebido, a gente tem conversado muito sobre isso, né, Fabrício? Sobre o desinteresse pela busca da carreira da engenharia. A gente sabe que é uma carreira difícil, ainda dentro da academia, né, ainda dentro da faculdade, por conta dos cálculos, das físicas, que nem todo mundo tem esse perfil, né, e isso vem diminuindo. A gente tem visto o desinteresse de quem está saindo do ensino médio em buscar a engenharia. Você percebe isso como coordenador de curso, né? Que a busca está muito menor. Tem diminuído bastante. A gente fazia uma relação com o mercado de trabalho. O mercado está aquecido, eu tenho muita gente procurando para poder tentar entrar nesse mercado. O mercado baixou um pouquinho, há o desinteresse. Mas a gente agora já não percebe mais muito isso, porque o mercado da engenharia ele continua aquecido. Extremamente aquecido. A gente está num momento que ele está em polvorosa, mas a busca ela não aumentou, Fabrício. O que tu acha? O que você pensa sobre isso? Para você ter uma ideia aqui, a gente recebe mais vaga de estágio do que aluno ofertando disponível para aceitar o estágio. Então, eles trocam de estágio. Eu fico rindo porque eles trocam de estágio para aquele melhor. Que na época que, quando a gente fala época, porque está bem antigo, né? Mas o meu primeiro salário de estagiário foi R$250. Hoje eu vejo salários de R$1.400, R$1.600 para estágio. Estágio, é muito, né? Muito. E assim, eles têm uma demanda absurda aqui em Manaus e a gente está com a ausência de profissionais, né? Eu acredito que seja pela mudança também da geração, é uma geração mais imediatista e que o curso de engenharia são 5 anos, né? E não é só Manaus. A gente percebe no Brasil essa diminuição. Saiu uma notícia recente do CONFEC, 35% de diminuição em todo o Brasil dos cursos de engenharia, seja ela qual for. Então, é muito grande, né? Então, como eu falei no início, a gente tem que buscar formas de trazer de novo esses alunos, porque em breve teremos ausência de profissionais hoje qualificados no mercado da indústria da construção. E isso é muito preocupante, porque como é que vai fazer uma obra sem engenheiro? Com certeza, não existe. Pois é. Né? Então, hoje a gente tem que buscar parcerias público-privadas, o próprio CONFEA, buscar alternativas para a gente conseguir alcançar essas pessoas, para trazer de volta. Tem sido uma briga bem grande, né? Porque a gente tem buscado diversas formas de trazer esses alunos de volta. Mas lhe confesso que é bem... É difícil, né? Tá difícil. A gente tem ações... Dentro do Programa Mulher, nós temos ações dentro das escolas de ensino médio. A gente tem o CREA Júnior também, que faz ação... Eles são muito bons, porque eles ajudam a gente na faculdade, muito, o que auxilia na retenção dos alunos, né? Porque a gente sabe que o aluno, ele vem para a faculdade de engenharia, ele até se interessa, mas com as dificuldades que são inerentes a qualquer área de formação, porque em qualquer área que você vai entrar, vai ter dificuldade no processo de formação, né? E aí ele acaba tendo desinteresse. E a gente tem um projeto muito bacana do CREA Júnior, atuando junto com esses alunos,
E para despertar, na verdade, não é nem digo para despertar, para manter o interesse dentro da carreira, para que eles saiam, né, da faculdade naquela ânsia de colocar o profissional ali em ativa. O mercado de trabalho tá bom, tá bacana para absorver esse profissional? Aqui, Vanessa, está faltando profissional. Para você ter uma ideia, lá na minha instituição, eu tenho 9º e 10º período, 95% dos profissionais, dos alunos, já estão praticamente empregados ou estão em processo de estágio. Então, assim, se você observar isso para 2018, por exemplo, 19, a gente estava em baixa. Isso não existia. Era uma briga para conseguir estágio. Hoje é briga para colocar aluno no estágio, porque já estão quase 90% deles já estão estagiando, né? E é uma mudança realmente de perfil de alunos saídos do ensino médio, né? Então, é algo que temos que pensar. Isso, quando eu falo que nós temos, é nós, quanto instituição de ensino, né? Pensar em buscar esses alunos, apresentar o que é a engenharia, porque a engenharia ela é muito importante. Nós temos um amigo que fala que aonde você toca tem engenharia. Com certeza. E isso é muito verdade, porque aonde a gente olha, a engenharia está presente. E isso até a gente precisa buscar essas pessoas para que a gente consiga melhorar, né, digamos assim, a quantidade de alunos e no interesse ao longo de 5 anos, porque, assim como você falou, não é fácil. A engenharia não é um curso fácil, mas é um curso que te traz muitas possibilidades de crescimento pessoal e profissional, né? Então, a gente tem que pensar em engenharia como um todo aqui para todos os cursos. Com os outros colegas que passaram aqui pelo podcast, né, a gente sempre toca no ponto devido às dificuldades, em algum momento a gente acaba pensando assim, em desistir. Sempre tem dificuldade, sempre vai ter dificuldade. A gente sempre chega nesse ponto de reflexão, assim, meu Deus, será que isso é para mim? Será que, de fato, é isso que eu quero fazer? Você, quanto aluno, lá atrás, estudante de engenharia, você se viu dessa forma? É isso que eu quero? Que eu acho importante a gente falar para quem está vendo a gente que acontece. A dúvida ela vai existir, ela vai acontecer. E é importante a gente amadurecer a ideia de que vamos lá porque vai dar certo. Você em algum momento se viu assim, Fabrício? Eu acho que todo mundo, independente de onde está, né? Pode ser na graduação, na pós-graduação, num doutorado, num pós-doutorado. Todos nós, em algum momento, a gente pensou, e se? Né? Porque é a hipótese, né? E se eu não? E se eu desistir? Mas eu acho que a gente tem que olhar para frente e seguir, sabe? Porque todo mundo vacila alguma hora de não ter aquela certeza, mas no final ela recompensa, né? Eu lembro que lá no mestrado, quando eu fiz a defesa da minha qualificação, estava tão ruim o meu trabalho que eu falei, cara, eu não quero mais isso para mim. Mas aí a minha orientadora falou uma coisa que é muito verdade, que nada como um dia e uma noite no meio para a gente dormir, no outro dia a gente levanta, põe a cabeça no lugar e segue. E isso tem que acontecer na graduação. A graduação, ela não é fácil. E a gente precisa do suporte, seja ele do familiar, né, do cônjuge ali te apoiando, porque o apoio é fundamental no processo de você continuar, né? Porque o fácil não é entrar, né? O mais difícil é você conseguir concluir com êxito, porque vão surgir inúmeras possibilidades para você desistir. Mas a gente precisa continuar. E todas as vezes que a gente continua, dá certo. Maravilha. Então, assim, você deixa assim, uma palavra de incentivo para quem hoje está querendo cursar engenharia, para quem está lá dentro ainda já para sair para o mercado de trabalho? Bora lá? A engenharia você precisa estudar. Eu acho que a chave de tudo é você continuar. É você não achar que aquilo que você sabe é o suficiente. Não, você tem que continuar estudando, porque as coisas mudam da noite para o dia. Então, a ideia que eu deixo aqui é que você continue, né? E não é porque você formou que você já é um excelente profissional. Você tem que continuar estudando, continuar se especializando, porque eu tenho certeza que lá na frente vai valer a pena, como hoje para mim vale a pena. Eu sou muito grato, né, ao apoio dos meus pais que me deram lá atrás
para eu continuar estudando e continuar com a minha caminhada, né? A caminhada a gente vai com ela até velhinho. Então, a forma como você leva que faz com que ela seja muito boa. Então, é pensamento positivo e seguir. Eu garanto para vocês que no final sempre dá certo. Bacana, Fabrício, esse brilho no olhar assim quando fala de engenharia, né? Quando a gente senta para falar do que a gente gosta, não perde tempo, a gente é muito ama, bom. é prazeroso discorrer. Adorei ter te recebido aqui, agradeço muito a sua presença, você ter compartilhado com a gente um pouquinho da sua história e que sirva de estímulo para vários colegas nossos, né, a prosperar dentro do nosso universo da engenharia. Priscila, eu que agradeço, foi ótimo. E eu digo para você, toda vez que você precisar da gente, basta chamar que a gente está aqui, porque mais uma vez, o programa dentro do universo CREA é extremamente importante. Eu acho que toda a forma que a gente tem de divulgar o programa, de trazer novas ideias para o programa, de fazer com que as pessoas visualizem, né, o programa, e não só mulheres, porque o programa Mulher, apesar do nome, ele agrega todo mundo, assim como o CREA agrega todo mundo. Eu acho que essa é a ideia, né? Então, obrigado pelo convite e estamos aqui às ordens. Obrigada, Fabrício. É isso aí mesmo. O programa Mulher está aqui para valorizar a participação feminina dentro do sistema, mas ele não é um programa de mulher para mulher, só para mulheres, né? A gente fala para todo o universo engenharia, para engenheiras e para engenheiros. Então, aqui eu gostaria de agradecer ao Estúdio de Inspiração mais uma vez por estar nos recebendo aqui, sempre muito bem organizados para o nosso podcast. Agradecer ao nosso sistema pelo apoio, o Sistema Confea CREA Mútua, pelo apoio que dá ao programa Mulher, e a você, engenheiras, engenheiros, aqueles interessados também em conhecer um pouquinho mais sobre a engenharia. Então, vamos lá, a gente fica aqui e até o próximo podcast.